Não tolere o que Deus já rejeitou. A Bíblia diz que o nosso proceder, Jesus que falou isso no Evangelho de Mateus capítulo 5, o nosso proceder, ele tem que ser sim, sim, não, não. Deus falou sim, é sim. Agora, se Deus falou não, é não. E vai ser não até quanto tempo? Deus é imutável. O que Deus aceitou antes, Ele aceita hoje e vai aceitar para sempre. Agora, o que Deus repugnou, rejeitou antes, Ele também rejeita hoje e Ele vai rejeitar para todo sempre. Eu tenho que estar atento ao que Deus rejeitou. Por que motivo? Porque se eu aceitar, se eu tolerar o que Deus rejeita, o rejeitado vai ser eu. Olha como que coisa séria. Se eu tolero, aturo, concordo, aceito, na minha vida, às vezes na minha mente, nos meus caminhos, o que Deus rejeitou, aí o rejeitado por Deus será eu. O mesmo profeta Samuel, mas no seu segundo livro, no capítulo 2, versículo 30, ele disse que Deus honra quem honra Ele. Agora, quem despreza Deus, as suas instruções, os seus estatutos, será envelhecido, será desprezado pelo Senhor. Entenda que o meu relacionamento, o seu relacionamento com Deus, ele consiste em reciprocidade. É dar para receber. A proporção que eu dou, que eu invisto, que eu me dedico, é a proporção que eu vou receber. Isso quem falou foi o evangelista Lucas, capítulo 6, versículo 38 do Evangelho de Lucas. Dai e ser-vos-á dado. Então, na mesma proporção que eu dou, eu iria receber. E na realidade, eu iria receber até de forma avultada, até de forma aumentada. Então, eu tenho que estar muito atento, porque eu não posso aceitar na minha vida, nos meus caminhos, na minha família, no meu casamento, na minha mente, o que Deus já disse não. Porque o que Deus disse não ontem, Ele diz não hoje, e Ele vai dizer não para sempre. Não é não, sim é sim. Na Bíblia o que não falta é exemplos de pessoas que se deram mal, porque o que Deus rejeitou eles toleraram. Eu pedi que você abrisse aí 1 Samuel 15, mas antes de eu ler aqui 1 Samuel 15, eu vou ler do versículo 1 ao 3. Lá nas cartas que Jesus deu ao João, na ilha de Pátimos, quando ele estava exilado, por causa da perseguição religiosa que predominava naqueles dias, e foi por causa dessas perseguições que Jesus foi crucificado. Quando Jesus se apresentou ao João, Jesus de cara, trazendo a revelação do Apocalipse, deu 7 cartas para o João, e disse: João, envia essas cartas ao anjo da igreja, e citou 7 igrejas, 2 igrejas, a igreja de Pérgamo e a igreja de Éfeso, tem algo semelhante, inclusive a ver com o que eu trato aqui hoje. Porque a igreja de Pérgamo, ela tolerou Jezabel. O Senhor já tinha rejeitado Jezabel. A igreja de Éfeso, inclusive depois, antes, Paulo até tinha escrito uma carta aos Efésios, tinha tolerado a doutrina dos nicolaítas. Tanto Jezabel, que era nos seus dias a esposa do Acabe, que era uma Baalim, ela era serva de Baal. Inclusive ela tentou até matar Elias, que Elias envergonhou os 450 profetas do seu senhor, que o senhor dela era Baal. Tanto Jezabel como os nicolaítas, os falsos ensinamentos, Deus rejeitou. E Pérgamo e a igreja de Éfeso tolerava o que Deus tinha rejeitado.
corre um risco muito grande quem ousa andar por essa vertente. Onde eu pedi que você abrisse, por favor, essa mensagem. Tinha gente hoje aqui em lágrimas enquanto eu ministrava. E não vai ser diferente agora. Nem quem está presencial, nem as centenas que estão online. 1 Samuel 15:1 diz: então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho, quando subia do Egito. Vai, pois, agora, e fere a Amaleque, e destrói totalmente tudo que tiver, e não lhes perdoe. Porém, matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até aos de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até aos jumentos. Olha um minutinho, não vou continuar lendo, porque aí fica cansativa a leitura e você não entende realmente o que eu quero transmitir, porque aqui não é leitura de Bíblia. Leitura de Bíblia você lê em casa, que é revelação das Escrituras. O Saul recebeu a instrução do Samuel, profeta, desde o ventre da mãe, que inclusive era uma ex-estéreo, consagrado a Deus. Samuel desde cedo já estava morando no templo com o sacerdote ali. Samuel teve experiência com Deus, enfim. E agora ele está falando para o Saul, dizendo: ó, Saul, você é rei. Saul foi o primeiro rei de Israel, e Deus conta com você como rei, para você destruir os amalequitas. Não tem que escapar nada, de menino a bebezinho recém-nascido, mata tudo, porque Deus se lembrou do que fez os amalequitas, o povo de Amaleque, quando o povo de Deus saía do Egito e ia para Canaã. Nesse meio do caminho, Deus não esqueceu o que os amalequitas fizeram contra os hebreus. Então vai lá, tá tudo na tua mão, não sobra nada não, tá? O Saul foi. O que é que o Saul fez? Versículo 8: e tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. E Saul e o seu povo perdoaram a Agag, e ao melhor das ovelhas e das vacas, e as da segunda sorte, e aos cordeiros, e ao melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Olha para mim, olha a bobeira que o Saul fez. A ordem era para ir à terra dos amalequitas e acabar com tudo, mas por comodidade, ele percebeu que tinha algumas coisas que ele poderia tirar algum tipo de lucro, e ele simplesmente resguardou, não cumprindo o que Deus lhe havia dito. Saul quebrou a cara. Saul tolerou o que Deus rejeitou. Os amalequitas eram um povo rejeitado por Deus. Deus entregou aquele povo, que era inimigo do povo dele, nas mãos de Saul. Saul estava reinando e tinha unção suficiente para dizimar os amalequitas. Mas o Saul, fez como muitas vezes nós somos tendenciosos e às vezes se deparamos fazendo, tolerando o que Deus rejeita. O que era
benéfico para o Saul, que ele poderia tirar algum benefício, ele resguardou. E aí é como eu falei lá no início: quando você tolera o que Deus rejeita, o rejeitado é você. Quando você concorda, aceita com aquilo que Deus já rejeitou, lamentavelmente o desprezado, o esquecido, o envelhecido, como diz a Bíblia, corre o risco de ser eu e você. Deus chegou para o Samuel e disse: Samuel, eu estou rejeitando Saul. Eu não quero ele mais reinando sobre o meu povo, não. Era para o Samuel destituir o trono de Saul de imediato, mas ele foi protelando. Aí no capítulo 16, no versículo 1, Deus puxa a orelha do profeta, quando diz assim: então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? O Samuel sabia a bobeira que o Saul tinha feito. Foi o Samuel que ouviu o alarido de vaca. Quando ele se apresentou, o Samuel se apresentou ao rei, quando o rei tinha acabado de vir da terra dos amalequitas. Ele viu, ele ouviu que o Saul tirou benefícios do que era anátema, do que Deus já tinha rejeitado. O Samuel não tinha mais que protelar no que diz respeito a Saul estar no trono. Ele tinha que destituir o trono de Saul. Mas ele foi protelando. Aí Deus chegou para o Samuel e disse: vem cá, moço, meu amigo, eu já rejeitei ele. Ele está rejeitado por mim. Você vai ter dó dele até quando? É como se Deus estivesse dizendo assim: você percebeu, verbalizando o discurso divino, você percebeu que ele rejeitou, ele tolerou o que eu rejeitei, e eu rejeitei ele. E se você, Samuel, tolerar o que eu rejeitei, o rejeitado é você. Isso era uma dura que Deus estava dando para o profeta. Ele tinha que acordar na vida. Quando Deus fala que não tinha mais que protelar Saul no trono, aí Deus dá para o Samuel uma instrução. Qual? Volta para a leitura, enche o teu vaso de azeite e vem, e enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Olha para mim, faz o seguinte, Samuel: enche o vidro, o chifre de azeite, vai lá para cá de Jessé. Ele tem 8 filhos, um deles é rei. E o Samuel, já foi nessa convicção: eu não posso tolerar o que Deus rejeitou. Ele tinha visto o que tinha acontecido com Saul. Saul tolerou o que Deus rejeitou. E quem é que foi rejeitado? Saul. Ele percebeu, ele viu que o negócio era sério. No versículo de número 8, vamos ler, tem mais coisa para nós e eu não vou roubar essa revelação não, tá? Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tenho escolhido. Aqui é Jessé colocando os meninos dele para passar na frente do profeta. E o profeta está firmado. Deus rejeita, ele rejeita também. Foi Abinadab. Agora vamos lá, Samar. Então Jessé fez passar a Samar. Porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. Aí o 10. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse o quê? A Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. Os 7 filhos, olha para mim, que Jessé apresentou, os caras eram tudo robusto, tudo de boa aparência, tinha pinta de rei, mas eram rejeitados por Deus. E o Samuel estava convicto: eu não posso tolerar o que Deus rejeitou. Se Deus não escolheu Abinadab, eu também não escolherei. Se Deus não escolheu Samar, eu também não escolhi. A gente sabe quem foi o escolhido. Daqui a pouco Samuel percebeu que estava faltando alguém. Ele foi informar disso. E ele disse: ninguém senta na mesa até esse que está faltando chegue. E era Davi, o escolhido. E aquele que foi escolhido, o Samuel tolerou, aceitou, derramou o chifre de azeite. Qual é o entendimento que a gente traz com isso?
Às vezes a gente está carregando dentro de nós Saul, o que Deus rejeitou. Às vezes é até um pensamento, sabia? É uma imaginação, é uma paixão. Às vezes a pessoa é até casada, é casado, mas ela está apaixonada. Esse pensamento, Deus rejeitou. Você não pode tolerar, não. E o que é que pode acontecer comigo se eu tolerar? O que aconteceu com todos os outros que fizeram isso. Porque a árvore do conhecimento do bem e do mal era a única árvore no jardim que Deus tinha rejeitado. Adão e Eva podiam desfrutar de tudo, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque quem provasse do fruto rejeitado por Deus, ia acontecer o que com ele? Ia morrer. Passa a mão na testa assim e diga: Deus me livre. Não, passa a outra, que esse negócio é ruim. Diga: Deus me livre. Quem tolerasse o que Deus rejeitou lá no jardim, morria. E não é que a Eva tolerou? A serpente seduziu, ela aceitou a proposta e ela conseguiu convencer o marido de fazer o mesmo. A gente sabe qual foi o destino deles dois. Foram expulsos do jardim. O Acã, um dos soldados de Josué, aconteceu o mesmo com ele. Josué estava para conquistar Jericó. E Deus tinha dito para ele: ó Josué, é o seguinte, quando as mulheres caírem e você conquistar Jericó, você vai fazer só uma coisa. Você não pega nada de lá, porque tudo lá está maldito. A não ser Raabe. Mas aí eu não quero entrar na prostituta Raabe, que é uma questão profética. Eu quero ficar no que era anátema e era proibido que os hebreus participassem. Tudo bem, depois de 13 voltas as muralhas caíram. Josué e o seu exército conquistou Jericó. E o Acã começou a pegar os despojos daquele embate, daquele combate: ouro, prata, cobre, coisa que aparentemente para ele era lucrativa, mas aquilo foi a desgraça do Acã. O Acã estava tolerando o que Deus rejeitou, porque nada em Jericó era bendito, era tudo amaldiçoado, ninguém tinha que pegar nada. E o Acã viu a oportunidade: é por aqui que eu vou, e acabou pegando o anátema. Depois que o Josué conquista Jericó, ele perde uma batalha para uma cidade tão pequena quanto o nome, Ai, a cidade bem pequenininha. Ele ficou até envergonhado e foi orar a Deus: Deus, como é que pode? A gente conquistou Jericó, a muralha caiu, a gente passou pelo Rio Jordão e a gente é envergonhado por essa cidade. Deus falou assim para o Josué: problema de você ter perdido é o Acã. O Acã tolerou o que eu rejeitei. Tira ele para você ver uma coisa. Josué tirou o Acã do seu exército, foi lutar novamente com Ai e venceu. Às vezes a gente não entende por que a gente não está logrando êxito na nossa vida. Será que não tem um Adão escondido aí? Será que não tem um Acã infiltrado no teu coração? Será que não tem um Saul estabelecido como rei na tua vida? Coisas, pensamentos, sonhos, sentimentos, traumas que Deus já rejeitou e você insiste em tolerar. Isso é tão sério que o profeta Jonas, homem de Deus, que para ser profeta, o camarada tem que ter experiência com Deus. Tinha que ter tido um encontro real com Deus, porque ele precisava conhecer se é a voz de Deus, para ele poder transmitir o recado para o povo. O cara era profeta. Deus chegou pro Jonas e disse: Jonas, vai para Nínive e clama e grita contra o pecado do povo, porque o pecado dos ninivitas já subiu até mim. O Jonas se levantou, foi no porto, sem enganação, propositalmente ele comprou a passagem errada. Era para ele ir para Nínive, ele foi para Tarsas. Ele entrou no navio, tranquilo. O navio começa a navegar. Quando chega
a uma certa distância, uma tempestade. Desespero era grande nesse barco. Como era uma embarcação assim considerável, o pessoal levava riquezas, bens nesse navio. Carro, bens palpáveis, dinheiro, levava lá. E veio a tempestade. E no meio da tempestade, aquele rebuliço todo, o Jonas estava dormindo. Você sabe que a gente só consegue dormir quando a gente se acomoda em algum lugar. Você é acostumado a dormir na sua cama. Você vai dormir no melhor hotel. Rapaz, não é a mesma coisa. Você passa ali uma semana dormindo no melhor hotel. Chega uma hora que você diz: oh, meu, eu queria era voltar para a minha cama. É assim ou não? Porque parece que a cama já tem a nossa forma, né? A gente já deita já na forma. A nossa cama vai abraçando a gente assim. E a gente consegue dormir. Então a gente só dorme quando a gente se acomoda. O Jonas estava fugindo de Deus e estava acomodado no navio. E foi um rebuliço. Um dos que estava navegando correu para o Jonas e disse: é bonito mesmo, a gente está aqui, morre, mas não morre, tu dormindo? Acorda! Ele acordou e ficou lá meio que desapercebido, sem perceber que aquela tempestade tinha relação direta com ele. Ele tolerou o que Deus rejeitou. Não era para ir para Tarsis, era para ir para Nínive. Meu irmão, o moído foi grande. O povo começava a tirar as coisas do navio e jogar no mar, e nada a tempestade cessar. Como o povo que estava no navio não era servos do Deus dos hebreus, que é o nosso Deus, o Deus de Jonas, cada um que invocasse o seu Deus para resolver aquela tempestade, e a tempestade não cessava. Daqui a pouco descobriram lá no meio do tumulto que o Jonas estava fugindo de Deus. Os demais que estavam com ele na embarcação temeram ao Senhor, diz a Bíblia. E esse povo, que cada um invocava o seu Deus, se converteu na tempestade. Foi invocar o Deus de Jonas, que é o nosso Deus. E a tempestade? Mesma coisa. Nada mudou. Fizeram uma força-tarefa, a galera que estava no navio, com remo, para remar, para ver se o barco chegava na praia e eles escapavam da tempestade. E a tempestade? Piorava cada vez mais. Às vezes a gente tem essa leve sensação: eu clamo a Deus e nada muda. Eu me dedico ao máximo, eu dou tudo de mim e nada muda. Tem umas coisinhas assim, pastor, que eu até já deixei de fazer, já joguei no mar e nada muda. Tudo muda quando você rejeitar o que Deus rejeitou. Jonas capítulo 1, versículo 15. A Bíblia vai dizer que a tempestade cessou. Sabe quando? Quando a turma pegou Jonas e lançou no mar. Foi instantâneo. Pegaram Jonas, a Bíblia diz bem assim, e lançaram no mar, e a fúria cessou. Aquele povo, claro, inocentemente, até um certo ponto, porque depois eles descobriram quem era a causa da tempestade. Aquele povo estava tolerando o que Deus tinha rejeitado. Se você tolera o que Deus rejeita, sua vida vira um inferno. Não adianta orar não. Mas eu me converti, também não vai adiantar se converter. Mas eu estou me dedicando, eu trabalho de sol a sol. Não vai adiantar. O que vai adiantar é você jogar fora o que Deus já rejeitou. E aí quando eu falo disso, se abre um leque. Como eu tenho falado desde o início. Pode ser um pensamento, uma paixão, um sentimento de ira, de vingança, de revanche, uma mágoa que você carrega. Você escuta falar o nome da pessoa, chega a dar um calafrio. Parece que o que ela fez contigo, ela está fazendo naquela hora. Esse sentimento, meu irmãozinho, o Senhor já rejeitou. Você não pode tolerar não.
Hoje talvez você esteja entendendo porque é que sua vida está de cabeça para cima. Ou melhor, de para cima tem que estar, né? De cabeça para baixo. Por que é que a sua vida está um caos? Você ora, já se converteu, já deixou umas coisinhas assim que você fazia antes, se dedica, mas Jonas está aí. Jonas era o rejeitado, que não podia ser tolerado. Não tolere o que Deus rejeitou.